só. Então vamos lá. Escutem, antes que nossas vozes alcancem os céus e deixemos que o próprio inverno nos escute, que o vento leve nossas palavras para além das montanhas, e que a neve carregue nossos nomes até onde os homens não conseguem chegar. Hoje estamos aqui para desafiar o frio. Estamos aqui para reconhecer o seu poder. O inverno não pede licença. Ele chega, cobre os caminhos, fecha as montanhas e faz o homem lembrar que apesar de toda sua força, ainda existem coisas muito maiores que eles. Mas também, no inverno que descobrimos, quem permanece ao nosso lado quando o fogo começa a morrer. Skaad, Senhora das Montanhas, caçadora dos lugares onde o vento não perdoa, Senhora das terras cobertas pela neve, dos caminhos silenciosos e das noites longas, nós chamamos por ti. Tu conheces o som da neve sob os pés, conheces o silêncio das montanhas, conheces a solidão, a fome e a força necessária para atravessar uma noite em que o mundo parece ter sido abandonado pelos deuses. Por isso não te pedimos que destrua o nosso inverno, afinal, você é dona dele. Pedimos que você nos ensine a atravessá-lo. Skaad, olhe para essa chama à nossa frente. Ela é pequena diante das noites que passamos, pequena diante de todas as montanhas que estamos cercados, pequena diante da tempestade que iremos enfrentar. E ainda assim permanece acesa. Assim somos nós. Quando a nevasca vier, protege nossos passos. Quando o frio tentar alcançar nossos ossos, conserva o calor de nossos corpos. E quando a tempestade esconder os caminhos, concede-nos os olhos para encontrar o retorno. Quando a noite for longa, mantenha acesa dentro de nós a vontade de sobreviver. Protege nossas casas, protege nossas camas, protege nossas crianças, protege nossos velhos, aqueles que partem para caçar e os que permanecem esperando pelo seu retorno. Quando a noite for longa, mantenha acesa dentro de nós a vontade de sobreviver. Porque família não é apenas sangue. Família são aqueles que permanecem quando o mundo manda partir. É a mão que encontra a outra mão no escuro. Aquele que divide a última porção do alimento. É aquele que mantém a porta aberta quando alguém retorna coberto pela neve. É aquele que acende o fogo novamente quando o outro já não vai possuir mais forças. Skaad, guarda aqueles que chamamos de nossos. Não permitas que o frio encontre divisão. Entre nós, que a neve possa cobrir nossos telhados, mas cubra nossos corações. Que o vento possa derrubar as árvores, mas jamais derrube a nossa união. Que a tempestade possa apagar os caminhos, mas jamais apague os que nos guiam de volta para casa. Não pediremos a sua proteção enquanto permanecemos inúteis diante dela. Os deuses podem mostrar o caminho, mas são nossos pés que devem percorrê-lo. Skaad pode nos guardar, mas nós também devemos guardar uns aos outros. Quando um cair, nós vamos nos levantar. Quando um tiver frio, vamos dividir o fogo. Quando a tempestade vier, nós permaneceremos unidos. Quando o inverno tentar nos separar, ele encontrará uma família unida. Skaad recebe aquilo que oferecemos, não como pagamento, nem como tentativa de comprar o favor dos deuses, mas como reconhecimento. Reconhecimento de que sabemos que a vida não pertence somente aos homens. Nós caçamos porque aprendemos a perseguir. Caminhamos porque aprendemos com as montanhas. Resistimos porque aprendemos com o inverno e que o nosso fogo seja digno de ser visto por todas as montanhas. Que nossos passos sejam firmes sobre a neve. Que nossas lâminas não tremam diante do perigo. E que nenhum daqueles que chamamos de família seja deixado para trás nunca. Skaad, se estiveres sobre as montanhas, nos veja. Se estiveres sobre as árvores, nos escute. Se estiver caminhando sobre as neves, reconhece nossos passos.
Nós não pedimos um inverno sem dor, pedimos força para suportá-lo. Não pedimos estradas sem obstáculos, pedimos coragem para atravessá-la. Não pedimos que a tempestade jamais venha, pedimos que quando ela vier, ainda que nós tenhamos uns aos outros. E se o frio chegar como ele chegou, que encontre o fogo de uma família. E se a morte ousar caminhar entre nós um dia, que ela saiba que não encontrará nenhum de nós sozinhos. Pelo fogo que nos aquece, pela terra que sustenta, pelas montanhas que nos observam, pela neve que cobre nossos caminhos, e pelo nome de Skadi, Senhora do Inverno e da Caça, nós juramos proteger os nossos. Enquanto houver fogo, haverá abrigo. Enquanto houver sangue, haverá família. Enquanto houver inverno, haverá resistência. E enquanto caminharmos juntos, nenhuma tempestade nos levará. Que Skadi caminhe à nossa frente nas montanhas, caminhe ao nosso lado na tempestade, e quando retornarmos para casa, encontre nosso fogo ainda aceso. Que o inverno nos torne fortes. Skol, meus irmãos! Skol! Skol. Skol. Saiam, meus irmãos. Saiam. Não pude deixar que esse homem parasse de dizer essas lindas palavras a Deus Skadi. Eu vim aqui hoje porque a própria Deus Skadi me pediu para que eu pudesse vir aqui para entregar uma marca para vocês. Dizem que os homens sentem frio, sentem calor, sentem fome e sede. Então, ao ver isso, ela mesma pediu para eu descer aqui. Bom, antes disso, eu irei fazer uma oração aos deuses para que ele faça com que esse fogo seja mais forte dentro de vocês. Ó Odin, Pai dos deuses, Senhor da sabedoria, da guerra e dos corvos, guia os passos desse guerreiro. Que Thor lhe conceda a força do trovão, que Tyr lhe dê coragem diante do perigo, que Freya lhe conceda determinação e vitória, e que Heimdall vigie no caminho. Que o frio das terras do norte não enfraqueça seu corpo, que o calor das chamas não dobre seu espírito, que ele avance firme, protegendo pela vontade dos deuses, que seus equipamentos sejam como uma segunda pele, guardando seu corpo contra o gelo e contra o calor, para que sua atenção permaneça na batalha. Eis aqui em minha mão o sangue do norte, que suas vestes térmicas sejam chamadas de sangue de Odin. Não porque sejam mágicas, mas porque simbolizam a proteção, a resistência e a força concedida pelo Pai de todos. Pra quem que eu posso mandar aqui? Pode a ser marca? pra mim. Qual a sua bota, homem? 233. Cada membro seu precisa utilizar este item para que Skadi entre dentro da sua rede sanguínea. Entende? Certo. Assim Agradecemos. esse frio amaldiçoado e o calor do deserto também sairá. Agradecemos, mensageiro. Por nada, homem. Bom, meus amigos, eu estarei saindo para que vocês consigam continuar sua oração aos deuses. Farvel. 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 Odin Vise. Odin Vise.